Síndrome de Down foi descrita no século XIX por John Down. A síndrome leva o nome por conta do cara que descobriu ela. E ela foi descoberta primeiramente num sentido fenotípico, ou seja, foram identificadas as características comuns se observarem em alguém, uma pessoa com a síndrome de Down. E posteriormente, com os avanços no conhecimento sobre genética, com até a descoberta da genética em si, do material genético, da formação dos cromossomos, de como eles se formam, começou a se entender também a genética como um fenômeno genético, que é a causa dela. A síndrome de Down também é chamada de trissomia do cromossomo 21. Isso quer dizer que uma pessoa que tem síndrome de Down tem um cromossomo 21 a mais do que o padrão dos seres humanos, que é de 46 cromossomos e um par de cromossomos 21. Falar sobre a síndrome de Down ainda é um grande problema na sociedade, ainda mais porque tem pessoas que não têm acesso e falam coisas que não deveriam serem ditas. Diante disso, é importante que a sociedade que estamos inseridos dê o suporte necessário para que essas pessoas vivem com dignidade, amor e respeito. Oi, meu nome é Erlânia, tenho uma bebezinha de 4 anos, com problema de síndrome de Down. E quando ela nasceu, eu não sabia que ela tinha síndrome de Down. Ela nasceu em 2018, eu fiz todos os exames que é normal, quando você está grávida de fazer. E uma que é a transferência local, que pega do nariz até a coluna, né, o osso, não mostrou nada, exames de sangue também nada alterado. E descobri no nascimento dela. Quando ela nasceu, na sala de parto, eu bati o olho nela e falei com a doutora, como todo mundo estava próximo, meu esposo foi um que me respondeu, o único que me respondeu foi ele. Eu olhei e falei, tem síndrome de Down? Porque eu achei ela muito inchada, de fato, né? E aí ele falou, baixinho comigo, não, você tá maluca? Como quem diz, realmente, fiz todos os exames, nada mostrou que ela né, seria alguma coisa diferente. E aí ficou aquele silêncio, né? A doutora falou, ninguém falou, a enfermeira falou e ficou um silêncio. E eu fui para o quarto depois, fiquei sozinha. E nisso foi a espera mais demorada da minha vida, porque ninguém ia falar comigo, eu fiquei sozinha lá. E aí eu descobri por que ninguém foi falar comigo. Como eu estava desconfiando que ela poderia ter alguma coisa, então se eu soubesse de fato que ela tinha uma síndrome, eu poderia secar o leite e ela não mamar. Então eles não disseram que ela tinha. E também teria que fazer exames como o cariótipo, né, que é um exame específico para síndrome, para ter certeza, que a doutora vai falar, olha, tem síndrome de Down, mas vai que não tem. Vai que só é um olhinho puxado, porque a família tem um olhinho puxado. Então, né? Então eles não falaram nada com relação a isso. E quando eu soube, eu e meu esposo, ele foi primeiro com a pediatra e a doutora na sala de parto. Quando eu soube no parto, eu levei de boa, porque assim, lógico, não vou falar que legal, não, comemorei. Mas eu falei, gente, se eu não viesse sem um braço, sem uma perna, vai mudar? É minha filha, então assim, nada mudou. Até a doutora falou assim, nossa, eu tô impressionada, mãe, porque assim, geralmente as mães choram, se desesperam, ficam 20 horas, um dia, 20 anos pensando, meu Deus, porque onde eu errei? E eu tô vendo você de boa falar, doutora, realmente, todo o meu coração, pela minha primeira filha, nada é diferente. Eu sei, sim, uma síndrome de Down, ela tem limitações, entendeu? Mas eu sei que a Agatha vai além disso, tenho certeza, e como ela tá indo além disso. Como a minha família tem muita gente, né, uma idade avançada, eu pensei que a pessoa assim, mais antiga, né, aquela cabeça meio fechada, fala, nossa, criança é diferente, a criança é retardada, né? Porque a gente sabe que mais idosos, pessoas meio leigas, falam assim de besteira. Mas não, impressionante, inacreditável, meu sogro, a minha mãe, né, meus tios mais antigos, de boa, levaram de boa ela, graças a Deus. E hoje é o choro da família. Por conta da pandemia, a Agatha não teve muito, assim, de festa, não teve muita festa, porque ela está muito em casa, ela faz terapia, tem a escola dela é uma escola maravilhosa, que é uma escola inclusiva, entendeu? Nunca senti da escola, nem dos coleguinhas, até porque tem a mesma idade que ela, né, 3, 4 anos, então eles não tem essa diferença, meu amiguinho é assim, meu amiguinho é assim, toda criança para eles. Preconceito até agora não senti, não. Eu até um tempo atrás, quando eu tive a Agatha, eu tentei participar de uns grupos, né, síndrome de Down, e aí pesquisando, olhando, comecei a conhecer as síndromes que eu não conhecia, né, como autista, microcefalia, hidrocefalia, macrocefalia, fui vendo,
E aí no Facebook, na rede social, eu tentei entrar no grupo de autista. Pra contar um pouco da minha história também, entender a história deles. Eu não fui aceita. Quer dizer, o preconceito veio de outra família que tem uma criança especial. Eu falei, como assim, gente? Não é legal você entender um pouco da síndrome de Down, mesmo que seu filho não tenha? Como eu entender também, eu acho legal ter essa troca, né? Independente da minha filha ter uma deficiência diferente da sua. Mas aí acabou que eu não fui aceita. Eu ganhei muita amizade, muito. Até pessoas que não tinham muita intimidade, nossa, quando conheceu a Agatha, ai, que fofinha, que lindinha, eu posso pegar. E quando eu vi, estava lá em casa. Então, assim, ganhei muita amizade. Por ela ter síndrome de Down e a imunidade dela muito baixa, desde sempre eu sempre fiquei muito preocupada, né, com tudo. A limpeza da casa, onde ela ia, se lá, botar o pé no chão, se estava com sapato, assim, tudo, sempre tive preocupação com ela. Quando veio realmente a pandemia, porque assim, quando veio a pandemia, a Agatha tinha 1 ano e meio, mais ou menos, e ela estava na terapia, então teve que ser interrompido, algo que eu sei que faria muita diferença para ela no futuro, entendeu? Se é ir para uma fisioterapia, para uma fono, para uma TO, para uma musicoterapia, tudo que ela faz, né? E aí eu fiquei preocupada por conta disso, né? Porque também, lógico, eu vou levar ela, poderia pegar a doença, e como é que vai ser? E eu fiquei os 4 primeiros meses da pandemia, eu saía de casa, o único que saía era meu esposo. Era eu, ela e minha filha mais velha dentro de casa, entendeu? Assim, minha mãe falava da porta, ela do lado de fora, eu nem abria a porta. Ela falava do lado de fora e eu ouvia o som dela. Era assim, eu fiquei bem louca, assim, surtei um pouco com relação à Agatha, né? Os cuidados, por conta da imunidade, você tem que estar sempre vendo, assim, né? Por exemplo, a Agatha é uma criança, se estiver no meio da rua com ela e mudou o tempo, bateu um ventinho, ela ficou doente. Aí, há pouco tempo, ela teve pneumonia e ficou uns 23 dias internada ali. Foi bem tenso. E fora, assim, esses cuidados, né, que acaba sendo cuidados, né, de uma criança, qualquer, mais por conta da imunidade dela, assim, dobrado o cuidado, eu acredito que cuidado, assim, com uma criança com síndrome de Down, né, é as terapias que tem que fazer, fora essa parte da imunidade, são as terapias que tem que estar fazendo, tem que estar acompanhando, né, indo para o pediatra, que eu vou com ela mensalmente, fazer o máximo possível que a criança seja inclusiva, entendeu? Que ela entre e faça parte, não fique... Porque eu acredito que tem muitos pais que, por não ter o conhecimento, ou por também medo de entrar e não ser bem quisto, né? Vou sofrer um preconceito com meu filho, então eu nem vou. Eu acho que os pais têm que ter coragem, têm que ir lá, entendeu? Mas minha filha não vai andar, não importa. Ela está ali sentadinha, ela está vendo, ela está interagindo. Ela pode não estar correndo com os amiguinhos, mas ela está naquele meio, ela tem que estar entendendo. E a criança, quando ela, a primeira coisa, antes de andar, de pegar, ela tem que tentar entender. E é importante, como hoje eu brigo com uma Agatha, antigamente eu brigava com ela, ela olhava pra mim, hoje ela chora se brigar com ela. Se eu falar, vou bater em você, hein, brincando com ela chora. Então, assim, isso é legal. Entendeu? Mesmo que você não faça, mas você está falando com o tom mais alto, ela entende que, opa, tem uma coisa errada. E antigamente não. Então é muito importante para uma criança que, né, como fala, retardo mental, tá entendendo. Porque se você tem retardo mental, você não entende nada. Estão te batendo, você não está entendendo. Você está apanhando, não está entendendo. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante para a criança especial, entendeu? Que eu entro nos cuidados. Eu acho que fora você tomar conta da criança para não se machucar, para não ficar resfriado, para não pegar várias doenças, também é essa parte de estar sempre nesse meio. Então, esse aqui é o Henrique. Tchau, Henrique. Então, quando eu descobri que o Henrique tinha síndrome de Down, eu tinha uns 9, 10 anos mais ou menos, tinha 10 anos. E por ser criança, meu primeiro pensamento foi que o Henrique não se desenvolveria. Eu não conhecia a síndrome de Down, eu era pequena, então o que eu tinha de ideia é que era uma criança que teria muitas dificuldades e que talvez não se desenvolvesse. E eu fiquei com medo por ele, pelo futuro, mas depois, com o tempo, a gente foi aprendendo o que era síndrome de Down. Henrique hoje tem 23 anos, então há 23 anos atrás era um outro conhecimento. A gente não tinha muita ideia do que era, então existia muito preconceito também, até da nossa parte por não conhecer. Mas depois, com o tempo, a gente viu que não era nada daquilo e
com os tratamentos, o desenvolvimento, a gente foi vendo que ele conseguiria se desenvolver melhor até do que a gente esperava. Bom, no começo foi um pouco difícil, né? E até então eu não sabia que eu teria um filho com a síndrome de Down. Eu descobri já na maternidade, né? Quando os filhos das outras meninas desceram e o meu não. E eu fui saber o que aconteceu. E chegando lá eu perguntei, né? Onde estava meu filho. O médico foi e me mostrou. E eu olhei e vi algo diferente nele, né? Aí eu perguntei pro médico porque se tinha alguma coisa, se meu filho nasceu com algum problema. E ele falou que sim, que meu filho nasceu com síndrome de Down, nasceu com problema de coração e nasceu com 3 cistos. No começo foi um choque, né, para mim, né, e preocupação, mas nesse dia minha mãe foi me visitar e eu falei para ela, né, do problema que meu filho tinha. Mas a minha preocupação em tudo não foi pela parte do meu esposo, que às vezes o homem, quando a mulher tem um filho com deficiência, é um pouco difícil deles aceitarem. Mas graças a Deus, meu esposo aceitou numa boa, né? A minha mãe me abraçou, a minha família em si, né, abraçou essa causa, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho esse garoto lindo, né? Que é o Luiz Henrique. Né? E é isso, preconceito sim existe, passamos muitos momentos de preconceito, né? Como existe até o dia de hoje também, mas a gente tiramos uma boa. Preconceito a gente passou com ele na escola, quando ele começou a estudar, ele começou numa classe regular, e aí no dia, acho que foi no primeiro dia de aula, né? Foi no primeiro dia de aula. Quando a turma estava saindo, a gente viu a turma toda descendo e ele descendo sozinho, né, lá atrás. E aí a professora chegou perto da gente e falou que não tinha condição de ficar com ele na sala, porque era muito difícil e ela não tinha obrigação de cuidar de uma criança com síndrome de Down. E aquilo foi chocante, porque a gente sempre repara alguns olhares, até às vezes de curiosidade, por causa, né, da síndrome de Down em si, e às vezes as pessoas também pensam que eles são agressivos ou que, enfim, a gente não consegue muito definir o que acontece com as pessoas que acabam tendo esse tipo de pensamento. E assim, a visão das pessoas hoje em dia que convivem com o Henrique, que não conheciam o que era síndrome de Down, é completamente diferente. É muito difícil alguém não gostar do Henrique. O Henrique é um amorzinho. O Henrique é isso aqui que vocês estão vendo. Ele é um doce. É educado, é tranquilo, ele é comunicativo. Não é não? Eu? Você. É comunicativo, ele estuda hoje, ele não tá mais em classe regular, né? Ele tá na classe especial, numa escola municipal, mas em classe especial, porque fica mais fácil até o aprendizado, e ele faz tratamento, né, na FUNLAR, que é um espaço que atende crianças com deficiência, crianças especiais, e lá ele faz tratamento psicológico, faz fonoaudiologia, lá também tem aquela parte... informática, tem aquela parte da casa também, casa, né? isso. Eles montaram uma casa lá dentro, que nessa casa eles ensinam como eles conseguem viver uma vida sozinhos, ser independentes, né? E Henrique hoje é super sociável. O que você gosta de fazer na escola, por exemplo? Fala. Você gosta de estudar? O que você gosta de fazer? Fala, meu amor. Estudar. Você gosta de estudar? Eu. E você tem muitos amigos? Tem? E seus amigos são de onde? Hã? Amigos de onde que você tem? Oh, meu Deus. É emotivo. Ele é muito emotivo. Isso é uma característica dele. Mas assim, hoje em dia a gente lida muito bem. Ele é super tranquilo no geral.
Henrique não faz nenhum tratamento medicamentoso, não precisa, e ele é um amor, sabe? É muito carinhoso, achei que isso é uma característica muito deles. Muito carinhoso, muito atencioso, preocupado. Ele é muito família. Então, assim, quem não gosta do Henrique, a gente fala que boa pessoa não é. Porque Henrique não tem como a gente não gostar dele. Né, meu amor? Chorou. Tá chorando, né? Se emocionou. Manda beijo. Tchau. Tchau, fica bem. Tchau. Você viu aquele documentário que as meninas do SESI produziram sobre a síndrome de Down? Eu vi, deu pra tirar da minha cabeça que a síndrome de Down é algo ruim, né? Eu adorei, elas sempre arrasam. Vou até compartilhar com outros amigos. Esse documentário teve a intenção de informar as demais pessoas sobre o que é a síndrome de Down. Obrigada por dar a importância necessária para esse assunto e ter assistido até aqui.